Aos 14 anos, eu sofri um abuso e isso me prejudicou muito. Eu sempre tive sonho de casar, de namorar, só que com aquele momento, ali acabou a minha inocência. Eu não tinha nenhum respeito pela minha mãe, eu não tinha nenhum respeito pelo meu pai. Eu tinha até um apelido na minha casa que eles me chamavam do diabo da família. Porque eu tinha uma raiva tão grande dentro de mim, pensava, poxa, meus próprios pais não me defenderam. A minha família que deveria me guardar, me proteger, não fez isso. Então eu pensava, se eles não me protegeram, quem vai me proteger? Eu não sabia mais o que era amar eles. Briguei muito feio com a minha mãe. E eu lembro que a gente discutiu muito feio e ela até perguntou pra mim o que estava acontecendo e eu falei pra ela que eu não podia falar. Eu não conseguia confiar em mais ninguém. Então foi a ponto de que a gente brigou e eu acabei batendo na minha mãe. Ela tem marcas que eu deixei nela, puxei os cabelos dela, joguei ela na cama e vi o que eu tinha feito. E foi aí onde eu me culpava mais, porque eu falava, tá vendo, nenhuma filha boa eu consigo ser. Vinha na minha cabeça, mata eles e depois se mata. E eu lembro que uma vez, eu peguei a faca e eu fui pra perto do quarto da minha mãe. Eu cheguei perto do pescoço deles e eu encostei a faca no pescoço dela. E eu lembro que depois eu olhei assim e corri pro banheiro e pensei o que eu tava fazendo. E foi onde eu peguei a faca e então, ao invés de eu machucar eles, eu comecei a me machucar. Então, eu machucava os meus pulsos. Só que eu não conseguia entender o que acontecia comigo, porque eu tinha aqueles pensamentos. Foi quando eu lembro que eu fui pro quintal e eu falei que Deus não existia. Porque se Deus existisse, eu não tava passando por tudo isso. Eu sempre fui uma pessoa que tinha que estar rodeado de amigos. Então eu bebia ao redor deles, era a alegria de todo mundo. Bebia com eles, fumava com eles. Mas quando eu chegava em casa, só eu sabia o vazio que eu sentia. E uma prima minha, ela me convidou, ela já frequenta a Igreja Universal. Foi quando ela soube da minha situação. E eu lembro que eu até fui meio grossa com ela. Porque quando ela falou comigo, falei que eu não ia levar carteira. Porque eu pensava que eles iam roubar. O pastor falava pra gente fechar o olho e eu não fechava. Eu era muito teimosa com isso. E eu lembro que foi o próprio Deus ali que falou comigo. O pastor, ele não me conhecia, ele não sabia de nada que eu tinha passado. Às vezes você tá passando por um problema tão grande e você ainda quer ser orgulhosa. Eu falei pra Deus que eu não aguentava mais sofrer e que eu queria amar minha família porque eu não amava eles. E quando eu comecei a falar, eu lembro que as minhas lágrimas desciam e eu ainda era orgulhosa, né? Então eu tentava segurar as lágrimas, mas foi tão natural que eu comecei a me abrir. E eu nunca tinha falado com ninguém. O ódio que eu tinha por essas pessoas que fizeram isso comigo também aumentava, eu não perdoava eles. Se eu visse eles na minha frente, eu queria matar eles. Até que um dia, teve um propósito na igreja, onde a gente tinha que estar mais próximos de Deus e distante do mundo. E foi ali onde eu vi que eu tinha que negar as minhas vontades. Eu fiz um propósito também pessoal meu, porque eu tinha meditado na Bíblia, eu tinha visto que Zaqueu ele tinha subido na árvore para poder chamar a atenção de Deus. E foi ali onde eu entendi que eu tinha que fazer algo para poder chamar a atenção de Deus. Eu colocava o celular para despertar às 2 horas, eu ia tomar banho, eu colocava uma melhor roupa, eu tava dentro da minha casa. Mas eu lembro que eu passava perfume, eu me arrumava como se eu fosse pra igreja e buscava de madrugada. Eu comecei a me abrir mais com a minha mãe, às vezes eu perguntava, mãe, como foi seu dia? Até ela estranhava, porque eu mal falava com ela. Esse propósito, ele me fez nascer realmente de novo, porque ele fez com que eu fosse lá atrás, eu entrasse dentro de mim e tirasse tudo que não prestava. E uma dessas coisas seria a mágoa. Eu tinha um ódio muito grande das pessoas que fizeram isso comigo. O meu coração não queria. Eu não queria. Se eu fosse me importar porque eu tava sentindo, eu não queria perdoar. Nunca ia perdoar eles. Mas eu entendi, conforme eu fui participando desse propósito, eu entendi que eu tinha que fazer o que era melhor pra mim. Tinha uma reunião no domingo pela manhã. E eu lembro que eu me acordei cedo. Eu me preparei. Eu falava que eu era noiva de Deus. Eu lembro que eu comprei um perfume só pra usar aquele dia. E eu falei que aquele dia eu iria casar com Deus. E eu cheguei na igreja, eu fui em jejum de palavras, eu fiz um jejum
pessoal meu, eu sentei num dos primeiros bancos e eu estava aguardando começar a reunião, porque eu lembro que eu cheguei bem cedo na igreja. E assim que eu peguei a Bíblia, eu fui meditar, eu vi aquela passagem onde dizia: "E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo." Eu fechei aquela Bíblia e fiquei pensando naquela palavra. Foi onde eu olhei e vi que estava escrito: Jesus Cristo é o Senhor. E eu refleti tudo que eu já tinha passado na minha vida, o quanto que Deus tinha me mudado. Só que eu falei para Deus que eu queria esse poder dentro de mim. Foi quando teve a ministração do Espírito Santo, onde o Bispo Macedo falou: "Você que fez tudo o que foi pedido, você que fez nesse propósito, tudo certinho, e você pode cobrar de Deus o que você fez." Foi onde eu falei para Deus que se Ele mudasse a minha vida, e se Ele me desse o Espírito dele, eu não queria mais viver para mim. Eu ia viver minha vida 24 horas para Ele. E foi aonde eu falei para Ele que eu queria aprender a amar como Ele amou. E se eu não tivesse a Ele, como eu poderia amar? Eu fui me enchendo de uma paz que eu nunca tinha sentido antes. E de uma alegria. O Bispo Macedo pediu pra gente ficar em silêncio. E ele falou assim: "Você que crê, receba o Espírito Santo." Ali, eu criei naquela palavra, não conforme, eu não senti nada. Mas eu tive a convicção e certeza, porque eu tinha me entregado. E Deus falou no meu íntimo que eu era uma filha dele e que eu era escolhida dele. E eu me lembro que eu comecei a chorar aquele dia, porque eu não sabia o que era amar. E aquela Thalita, de antigamente, realmente ela morreu. Aquela Thalita não existe mais hoje. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, eu sei o que é amar minha família. A gente não conseguia conviver entre eles. Hoje a gente consegue reunir toda a minha família. E o propósito que eu participei foi o jejum de Daniel, que eu vivi esses 21 dias, onde eu me aproximei mais de Deus e o quão foi importante para mim e mudou a minha vida. Cada jejum de Daniel eu participo ainda mais, porque eu sei que em cada jejum de Daniel eu vou ter algo mais com Deus.